Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele faz quebrar algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito do Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra O Poder da Determinação para a Realização do Sonho de Empreender, com Rosane Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do nosso Summit Êxito Empreendedorismo de 2024. Essa é a 6ª edição desse evento maravilhoso. Esse é um evento que tem um tema Histórias Reais, que é algo muito bacana. A gente sabe o quanto isso é importante para inspirar outras pessoas, né? Eu sou Rosane Oliveira de Assis, eu sou empresária há 18 anos na área de eventos e promoção. São 25 anos de mercado imobiliário e mais 18 anos na área de eventos. Eu sou CEO da DNA Eventos, que é uma agência que nasceu para trazer experiência para o cliente. É uma agência que tem um foco em realizar eventos e ações que proporcionam, de fato, experiências exclusivas e marcantes. A gente está aqui para superar as expectativas dos nossos clientes de forma surpreendente, trazer algo mais muito além do que o cliente está esperando e, principalmente, transformar desafios em verdadeiras experiências. E é para isso que a gente está aqui. E eu trago hoje para vocês um tema muito legal, já que a gente tem aqui, eu acredito, muitas pessoas que são pequenos empreendedores ou pessoas que sonham em empreender. Então, eu estou trazendo para vocês um tema que é o poder da determinação para a realização do sonho de empreender. E com isso, a gente tem aí inúmeras experiências, né, de poder mostrar para vocês um pouquinho de uma história totalmente real, que é a minha, a história da Rosane, para poder contar e vocês entenderem um pouquinho como que a Rosane conseguiu sair do nada, né, de uma família super simples, que não tinha nenhuma possibilidade, em ser a CEO, a empresária que eu sou hoje, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu digo para vocês, que saber que quer é uma das coisas mais importantes, porque primeiro você tem que acreditar no seu sonho, ele tem que estar na sua mente, tem que acreditar primeiro na sua mente, para que ele possa se fazer acontecer, não é verdade? Então, a gente poder dizer, só para vocês terem uma ideia, com 12 anos, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser mais uma pessoa ali no meu mundo, né? Imagina, eu vim de uma família simples, vivia na periferia, e eu vivia num mundo que, no geral, todo mundo ali já era
mas eu não me conformava, porque para mim tinha que ser algo diferente. Eu acreditava que eu merecia algo muito além de tudo aquilo que eu vivia, de tudo aquilo que eu via. E isso é uma das coisas muito mais importantes, né? A gente sempre diz que só acreditar no sonho, ele não é suficiente. A gente precisa fazer com que ele se torne realidade. Mas para que ele se torne realidade, a gente precisa, sim, planejar e criar ações para que eles aconteçam, porque afinal de contas, o sonho não vai sair daqui da sua cabeça e se tornar realidade do nada, tá? Ele vai sair daqui e vir para cá do nada. Ele precisa ir ter como se fosse uma escada, são degraus que você vai subindo um a um, chegar lá no topo e chegar onde você deseja. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Planejar essas ações já na sua mente para que você consiga traçar, né? Desenhar, é importante desenhar no papel, para que você consiga traçar essas possibilidades e poder se direcionar para um caminho certo, é algo totalmente necessário para que você chegue a realizar os sonhos que você tem, tá? Outra coisa importante é, muitas vezes, o sonho ele é grande demais, né? E a gente olha e fala, puxa, será que eu sou capaz? Será que eu vou chegar lá? Será que é viável? Então, existem algumas coisas que você consegue fazer. Existe um exercício que é a pirâmide do sucesso. Dentro da pirâmide do sucesso, você pega seu sonho grande, coloca aqui em cima e ali você está destrinchando. Então, pensa, quando você olha e diz, puxa, eu quero abrir uma empresa. E a gente diz, são 3 coisas principais para que você precise abrir uma empresa. Então, você diz, puxa, eu preciso entender qual produto que eu vou vender, eu preciso entender que tipo de empresa eu vou criar, pequena, média, né, se é de serviço, se é de produto, eu preciso entender toda a parte de processo, quais são as necessidades dessa empresa. E aí, a caixinha que você vai abrindo, você abre outras 3. Então, isso vai te fazer com que aquilo que é muito grande, ele vai destrinchando, vai destrinchando, vai destrinchando. Lá embaixo, você vai ver que as ações são muito menores e muito mais viáveis de acontecer. E isso é muito importante para que você consiga começar a executar todas aquelas ações que automaticamente, aos poucos, você vai subindo esses degraus, tá? Então, isso é super imprescindível para que você consiga desenhar tudo aquilo que você quer fazer, tá bom? Outra coisa muito importante que a gente diz é a gente poder ter resiliência, certo? Porque, afinal de contas, dificuldades vão aparecer inúmeras ao longo do caminho, né? Várias coisas podem acontecer. A gente não acha que você começa um sonho, um negócio e tudo vai acontecer certinho do jeito que você imaginava. Não acontece assim, tá? No fundo, no meio do caminho, existem várias coisas que vão, muitas vezes te atrapalham, te dificultam, coisas que você não está esperando e vai acontecer. Então, primeiro, você tem que ter resiliência para não desistir mesmo antes de começar, que isso é muito comum nos dias de hoje. A gente percebe o quanto os empreendedores têm um sonho, uau, incrível, ele começa a executar na primeira dificuldade, ele já desiste porque ele diz, não, isso não é para mim. E não funciona assim. Porque inúmeras coisas vão acontecer ao longo do caminho. E aí, por isso que você tem que ter a determinação e a resiliência para continuar. E nisso, você poder mostrar, inclusive para você mesmo, de que sim, você é capaz de fazer tudo aquilo, mas que você precisa traçar um caminho e seguir, independente das dificuldades, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes, tá? A gente pode dizer, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Eu sabe quando eu era jovem, o sonho da minha vida era trabalhar no banco, né? Então eu passei ali meses me preparando, querendo ir lá fazer a ficha. Quando eu cheguei lá, o gerente chegou em mim e falou assim, olha, infelizmente você não vai poder, porque você é menor, e aqui a gente só contrata maior. Triste, tão desanimado, e eu falei, puxa vida, nossa, eu jurava que eu ia conseguir tudo mais, sabe?
E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e falei, não, vou desistir. Aí eu saí na porta do banco, sabe? Eu olhei, eu lembro que era Banco Bamerindos, gente, Banco Bamerindos, do Taboão da Serra. Ele ficava bem no meio de uma rodovia. Ali eu olhei na porta do banco, olhei para a rodovia e falei assim, um dia eu vou trabalhar, até o dia que eu fizer 18 anos, que eu vou voltar aqui e conseguir trabalhar nesse banco. Aí eu atravessei a BR-116, comecei a bater de porta em porta, de porta em porta, para poder perguntar onde eu podia trabalhar. Então, eu nunca tive vergonha, isso é super importante, eu não ter vergonha, não ter medo. Então, eu batia na porta, tá tudo bem, eu sou a Rosane, eu estou procurando emprego, eu queria saber se você está precisando de alguma coisa. E aí, para vocês terem uma ideia, eu percorri 3 ruas seguidas. 3 ruas seguidas, pessoal, batendo de porta em porta. Até que eu caí na imobiliária do Seu Afonso. E na imobiliária do Seu Afonso, eles me deram uma oportunidade como recepcionista. Ali eu trabalhei por 7 meses, aproximadamente. E no dia 14 de abril, que era o dia do meu aniversário, quando eu fiz 18 anos, não me esqueço nunca, era uma terça-feira, ao meio-dia, na hora do almoço, eu saí na hora do almoço e fui lá no banco e falei, oi, posso ter uma ficha? E aí ele falou, claro, eu preenchi a ficha toda, entreguei para ele e falei, você lembra de mim? Falei, eu tive aqui há uns 7 meses atrás para procurar emprego e você me disse que eu não poderia entrar porque eu era menor. E aí ele olhou e falou, por que hoje você não é mais? Eu falei, dá uma olhadinha na minha data de nascimento. E quando ele viu que era o dia do meu aniversário, ele pegou e falou assim, nossa, eu estou espantado com a sua força de vontade de realmente querer trabalhar aqui. Imagina, né, gente? É óbvio que eu consegui a vaga, até porque a gente poder demonstrar para o outro quanto o nosso desejo é real, o quanto a gente faz, tudo que a gente faz por aquilo, para aquilo que a gente sonha aconteça, faz toda a diferença ao longo do trajeto, sabe? Aos 12, quando eu sonhava na minha cabeça a ter um apartamento da Coab, que era o meu sonho na época, dentro da minha realidade, eu pensava, puta, como é que eu vou chegar lá? Então eu falava, não, eu vou trabalhar, vou comprar uma moto simplesinha, e aí eu vou trabalhar um pouco mais, vou trocar para uma moto melhor, que eu vou trabalhar um pouco mais, vou trocar para uma moto melhor ainda. E nesse caso, eu trabalho mais um pouco e troco por um carro velhinho, que eu troco por um melhor, e assim eu consigo dar entrada no meu apartamento. Então, olha, simples, né? Mas eu tinha caminho. Eu tinha ali os degraus pelo qual eu tinha que percorrer para chegar lá. E isso é onde faz toda a diferença. Porque ao longo da minha trajetória, foi exatamente esse o caminho que eu percorri. Foi interessante. Foi exatamente esse o caminho que eu percorri. Eu comecei a trabalhar, eu fui lá, comprei a metade de uma moto, porque não foi nem uma moto inteira, né? Então, comprei a metade de uma moto junto com o namorado, e eu fui trocando por uma melhor, que fui trocando por uma melhor, que troquei por um carro velhinho, esqueço nunca, era um Fusca cor de vinho. E no final eu acabei terminando com o namorado e comprei a parte dele, né? Então, pensa, quando você desenha na sua mente qual é essa trajetória, você fica mais fácil de você poder chegar lá, porque afinal de contas você tem um caminho a seguir, e assim a gente fez, tá? Saber que existe um tempo de aprendizado também é uma coisa muito importante, porque muitas vezes ao longo do caminho, das duas uma, a gente acha que sabe demais, né? Então assim, eu já sei. Ou então a gente se preocupa muito com o caminho, né? Se fica muito focado naquela insegurança, naquele desespero. Quando a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar o caminho, o trajeto, e que a gente tem que usar isso para aprender, para evoluir, para se desenvolver, porque faz parte do processo, se desenvolver como ser humano, como pessoa, como profissional, como líder. Por quê? Porque pessoas dependem de outras pessoas, né? Depende de gente. Poder saber lidar com gente é uma das coisas mais importantes ao longo da vida. Independente em que momento você está da vida e com quem você lida, né? Porque para a gente poder ter relacionamento, a gente precisa entender de gente. Para a gente poder trabalhar com as pessoas, a gente precisa entender de gente. Para a gente ser líder também tem que entender de gente. Então, isso é uma das coisas mais importantes, tá?
A gente poder saber que quando a gente erra, a gente não pode se frustrar porque errou. Por quê? Porque quanto mais você erra, mais próximo você está do acerto. Entende? Olha, ao longo do caminho, a gente vai passar por vários obstáculos. E muitas vezes você, né? Eu sou prova viva disso. Eu não tenho medo, sabe, de arriscar, de ir lá e tentar de novo, porque eu acredito fielmente de cada momento que você busca acertar e você erra, você está no caminho certo, você está no caminho da aprendizagem. E nisso você começa a olhar para si, não mais olhar para si como, nossa, você errou de novo, mas nossa, você tentou. E como você tentou, você está no caminho certo para acertar. Isso é um olhar totalmente diferente que vai te impulsionar a ir para frente, vai te impulsionar a poder acreditar mais em você, a saber que você está num caminho e que em algum momento ele vai dar certo. E que muitas vezes não é no nosso tempo, mas dentro da minha crença, é no tempo do meu Deus lá de cima, porque tudo que a gente faz e a gente planta, com certeza vai vir a bonança, vai vir as coisas boas. Então, a gente precisa aprender, confiar, a trabalhar, a planejar, a criar essas ações, fazer acontecer e não desanimar com os erros, porque com certeza eles vão vir, mas a gente usa o quê? Errou. Olha o que errou, por que errou, realinha o caminho e volta novamente para estratégia, tá? Você não existe. O ter volta, nova estratégia, volta a fazer acontecer. Claro que, olhando para trás, entendendo que errou, porque errou, você possa realinhar e entender qual que é o próximo passo. Então, isso é super importante, tá, gente? Que mais? Vamos lá. Entender quem são as pessoas que estão ao seu lado. Isso é uma das coisas mais importantes, pessoal. Pensa o seguinte, uma coisa que eu quero muito conversar com vocês. Olha, quando a gente está empreendendo, né, na vida, quando a gente tem um sonho, quando a gente quer coisas, e você compartilha com as pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes quem está do lado vai dizer, nossa, imagina, você está louca, ou vai dizer, imagina, você não tem capacidade para isso. Ou onde você está com a cabeça de estar pensando uma coisa dessa? E eu te digo, se você acredita, se você sabe, você acha que você é capaz, vai em frente. Vai em frente, independente de quem diga que não. Sabe por quê? Porque quem está do seu lado e critica aquilo que você quer fazer, tem dois motivos. Ou porque é uma pessoa que te ama muito e ele não quer te ver sofrer. Então, como ele não acredita no seu sonho, ele tem medo de você não conseguir realizar e se frustrar e ficar triste, e a pessoa quer a sua tristeza, porque ela te ama, entende? Segunda possibilidade é, as pessoas que estão do seu lado não têm a coragem que você tem, não tem a vontade que você tem, não tem o sonho que você tem. Então, se ele não tem nada disso, como ele pode acreditar? Como ele pode te incentivar a você acreditar no seu? Entende? Então, assim, a importância da gente poder acreditar nos nossos sonhos e acreditar tão fielmente, que a gente vai fazer acontecer independente de quem está ao nosso redor. Entende? Isso é muito forte. Então, assim, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha tudo aquilo que você quer fazer, tá? E não é por não confiar nas pessoas, mas muito mais pelo fato de que as pessoas não estão na mesma sintonia que você. E se elas não estão na mesma sintonia, a probabilidade dela não te enviar, e muito pelo contrário, dela poder te criticar, muito grande. Concorda? Os nossos pais, quando a gente fala, dos meus, quando eu dizia, né, nossa, mas eu vou trabalhar porque eu vou comprar um apartamento, aquilo era tão longe da nossa realidade, que meus pais falavam assim, cara, menina, vai te uma besteira. Entende?
quê? Porque não fazia parte da realidade deles. Não fazia parte de algo que tinha na cabeça deles. Era aquele do pequeno, do trabalhar para viver, para comer, entende? Era isso. Então a gente não pode subestimar o sonho de cada um, né? Então eu sempre digo isso também. Quando alguém te compartilha um sonho, se aquilo faz parte da sua realidade, se você não acredita naquilo, guarda para você. A gente não tem o direito de minimizar, sabe? Ou de não acreditar no sonho do outro. E as pessoas que estão ao seu lado é muito importante para te dar resiliência, para te ajudar a poder ir mais longe, para te dar força. Então, existe um ditado muito forte que diz, né, que você é a média das 10 pessoas com quem você anda. Com quem você está andando? Quem são as pessoas pelas quais você coloca ao seu lado? Vale a pena realmente? São pessoas que vale a pena estar ao lado? São pessoas que vale a pena você despender o seu tempo para estar ao seu lado? Isso é muito importante você poder refletir, você poder pensar, porque faz toda a diferença na sua trajetória. A sua trajetória vai acontecer, ela pode acontecer de forma mais fácil, um pouco mais difícil, de acordo com as pessoas que estão ao seu lado. Então, assim, quando eu digo isso, não significa que é para você deixar de falar com as pessoas ou deixar de estar próxima das pessoas, mas você vai ter um pouco mais de cuidado no que diz respeito a vou despender muito mais tempo com pessoas que faz mais sentido estar ao meu lado e vou despender menos tempo com pessoas que não fazem tanto sentido assim, entende? Então, assim, você buscar relacionamento dentro de lugares que possam fazer sentido com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer criar, né? Se você está querendo empreender, você está querendo empreender. Vamos buscar lugares, pessoas que façam sentido para aquilo que eu estou buscando, né? Deixa eu buscar. Hoje a gente tem a internet com inúmeras possibilidades, a gente tem clubes de network e tantas outras possibilidades, mas você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que viver um mundo novo, você tem que buscar um mundo novo que talvez ali naquele momento não faça parte da sua realidade. Mas isso não significa que você não possa buscar, que você não possa ir atrás de tudo isso, entende? Você poder buscar onde estão esses clubes de network, onde eu vou me colocar, com que pessoas eu vou falar, com que pessoas eu vou compartilhar tudo aquilo que está na minha cabeça. Primeiro, porque vão te ajudar, né? Porque pessoas que têm a mesma mentalidade faz toda a diferença. Pessoas que estão buscando crescer, pessoas que estão buscando se desenvolver, e não necessariamente precisa ser exatamente na mesma área que você, entende? Não tem essa necessidade, mas que tem a mesma mentalidade. Isso faz toda a diferença, porque vai ser essas pessoas que no fundo, no final, vai te colocar para cima, que no final, quando você tiver um problema, vai olhar para você e vai falar, não, peraí, teve um problema, caiu, levanta de novo e vamos embora mais uma vez. Então é importante ter pessoas com mentalidade de grandeza, de riqueza, de desenvolvimento, para que você, nos momentos difíceis, possa se ancorar nessas pessoas e possa fazer de fato a diferença, entende? Então, olha para trás, isso é um exercício que você vai fazer quando você sair daqui, tá? Senta, pega uma folha de papel, coloca na sua frente e coloca ali quais são as pessoas que você está tendo relacionamento. Quais são as pessoas que você está despendendo mais tempo na sua vida. E analise se de fato são pessoas que vai fazer sentido para esse novo momento de vida que você quer entrar. Entende? E se não for, reformule, sabe? Mude e faça a diferença para que você possa de fato ter pessoas ao seu lado que possa valer muito mais a pena nesse novo momento, tá? Que mais? Vamos lá, gente.
Saber que existe uma trajetória, né? Aquilo que a gente comentou, que você tem ao longo do caminho fases. E você poder olhar para essas fases e entender se está no caminho certo é muito importante, tá? Então, você poder estar sempre olhando para o caminho, para cada etapa, para cada degrau, e dizer, puxa, deu tudo certo, eu caminhei certo, peraí, tem alguma coisa? Será que eu fugi um pouquinho da rota? Então, isso também é importante, porque muitas vezes você começa a criar essas ações e, sem querer, você meio que vai errando, você começa a escorregar, pensa assim, ó, você está numa trajetória, você começa a ir para o lado direito, vai errando, aos poucos, e você não se percebe, entende? Então, você poder ir ao longo do caminho, olhando e validando se o caminho que você está seguindo está correto, é muito importante, tá? Para que você não espere lá no final entender o erro e aí depois fica muito mais difícil para você voltar. Então, você ao longo do caminho já está olhando se está indo no caminho certo e validando cada coisa que você faz. Validou, deu certo, você continua. Validou, não deu certo, muda a rota. Validou, deu certo, continua. Validou, não deu certo, muda a rota. E assim você vai caminhando, tá? Não vai deixando as coisas irem acontecendo. Muitas vezes você olha e acha que tá tudo certo e vai deixando, né? E a coisa vai crescendo, você vai pondo outra pessoa abaixo de você e aí você vai delargando muitas vezes para outra pessoa, a outra pessoa vai fazendo acontecer e você perde um pouco o foco daquilo tudo que você está construindo. E quando você perde o foco, é muito mais difícil de você depois pegar as rédeas para você. Tá? Então, cuidado nessa fase de crescimento para que você não delague para outras pessoas e perca as rédeas do seu negócio, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque no meu negócio, eu passei por várias fases, tá? Fases boas e fases não tão boas assim. E a gente sabe o quanto isso é difícil e o quanto a gente trabalha para que não aconteça. Mas bem, no final das contas, vem para a gente, certo? E ao longo do caminho, para a gente poder crescer e para a gente poder ter sucesso, a gente sabe por tudo que a gente passa, o quanto é muito mais difícil a gente poder manter a equipe, manter as pessoas, né? Ter uma ideia? Nessa fase de vida, de crescimento e desenvolvimento, onde eu comecei a trabalhar, onde eu busquei novas possibilidades, trabalhei no banco, do banco eu saí, fui trabalhar na Lopes, que era uma das maiores imobiliárias em São Paulo. E nessa imobiliária eu aprendi muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque eu era uma pessoa super nova. E quando eu entrei num lugar onde só tinha gente mais velha. Mas eu queria crescer, eu queria me desenvolver, eu queria ser a melhor lá dentro, né? Então, você também poder ter o olhar que onde você está, você querer ser sempre a melhor, muito importante. Porque isso vai fazer com que você se desenvolva em cada um dos locais. E saiba, como eu mesmo falei para vocês, que a trajetória é muito importante para você chegar onde você quer. Não é verdade? Então, é onde isso começou. Então, pensa o seguinte, eu entrei na Lopes, novinha, recebi um calhamaço de material e ali eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer tudo isso? Então, você poder ter organização no que você está fazendo é uma das coisas mais importantes para que você consiga entender o processo, entender o que você faz para você poder desenvolver e aprender, não é verdade? Ali, eu criei algumas ações que eu acho que hoje são muito importantes para qualquer uma das pessoas em qualquer momento da vida também, que é a modelagem, tá? O que é a modelagem? Quando a gente fala de modelagem, é você modelar aquilo que de fato faz sentido para você como positivo. Então, é o seguinte, eu entrei na Lopes, tinha inúmeros vendedores, eu olhei lá a placa dos 10 melhores vendedores do ano. Então, eu falei, opa, eu quero ser uma das melhores. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou modelar essas pessoas, porque afinal de contas você não tinha nenhuma experiência, né? E como você aprende sozinha, então você modela. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e perguntei quem são essas pessoas.
Aí me mostraram quem são as pessoas, eu sentei ao lado, cada dia, eu sentava ao lado de uma delas, certo? E ali eu ficava quietinha, eu ficava só escutando e anotando. Ali eu pegava para mim quais eram os melhores argumentos, quais eram as coisas que a pessoa falava que fazia sentido para mim, que precisava sentido para você. Você copia, você modela, você escuta, vê o que faz sentido para você, e ali você entende e cria a sua forma, entende? E isso eu fiz a cada dia com uma pessoa diferente. E ali eu ganhei muito conhecimento, muito entendimento de como fazer, do que falar, de como agir. E isso fez toda a diferença na minha trajetória. Então, você poder modelar em qualquer momento, em qualquer fase da sua vida, em que fase você tiver, você modela. Você só vai mudar o seu mentor, né? Não é verdade? Então, assim, pensa, enquanto eu estava na Lopes, eu estava modelando os meus mentores, que eram os melhores corretores, certo? Quando eu saí e fui empreender, eu comecei a modelar outros mentores, ou seja, empresários que eram empreendedores de sucesso, que fizeram negócio, que fizeram fortuna, e empresas. Então eu fui modelar essas empresas, certo? Depois eu entrei numa outra fase que eu fui modelar processo, gestão. Então assim, a modelagem é uma das coisas mais importantes onde você usa em todos os momentos da sua vida. Você só muda os mentores, tá? Mas é algo que você precisa levar com você, independente de ser uma coisa pessoal, porque você também modela, né? O desenvolvimento pessoal e tudo mais, assim como no negócio. Tá? Então isso foi uma das coisas que me fez crescer muito e me fez ter muito sucesso, porque afinal de contas eu aprendi com os melhores, e ali eu me desenvolvi e me tornei uma corretora de sucesso, tá? Corretagem, eu virei superintendente, que virei gerente, que depois de alguns anos eu resolvi abrir a agência. Na verdade, eu resolvi me desenvolver muito mais, porque isso é uma das coisas mais importantes também, você não se afundar. Você está sempre em constante evolução, onde você olha e fala assim, puxa, o que mais eu posso fazer? O que mais? Em que momento da vida eu estou? Né? Então, porque 11 anos lá, eu falei, puxa, acho que chegou um momento que você fala assim, não, eu quero mais, acho que eu preciso fazer alguma coisa da vida, e nesse momento eu juntei com uma sócia e abri a minha primeira empresa, que foi a Máxima Promoções e Eventos. Ali a gente começou, 2 sócias, uma com toda a experiência em promoção e eventos e outra com toda a experiência do mercado imobiliário, que era eu. E ali a gente começou e realmente a gente trabalhou muito, 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 muito. Eu sempre digo que não é fácil, né? Eu sempre digo que as pessoas querem ter sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço. E isso é imprescindível, porque até onde você vai pelo seu sonho, até onde você vai para conquistar aquilo que você quer, entende? Até onde você vai de uma forma honesta, concorda? Não é onde você vai para fazer tudo a qualquer custo, mas até onde a gente vai para a gente poder trabalhar, para a gente poder buscar, para a gente se esforçar para chegar onde a gente quer. Porque achar que a gente vai chegar aqui no sucesso fazendo a mesma coisa que todo mundo, te digo, pode até acontecer, mas é muito difícil, muito difícil. Porque, no fundo, a gente precisa se destacar. A gente precisa, sim, fazer muito mais do que as outras pessoas para que a gente possa ir além, não é verdade? E assim a gente foi. Assim a gente abriu a Máxima Promoções. Em 5 anos ela estava estourando. A gente já era considerada uma das maiores agências do mercado imobiliário. E no 6º ano eu tenho uma triste notícia da minha sócia chegar em mim e dizer assim, olha, não quero mais sociedade, quero fechar a agência e ponto. Isso para mim foi assim um balde de água fria, porque a gente estava numa época assim, estava estourando, estava bombando, né? E a gente não esperava. E nessa fase foi uma fase muito difícil, que a gente passou uns 6 meses numa separação assim bem problemática, que foi quase uma novela mexicana, e que eu saí quase com uma mão na frente e outra atrás, tá? E eu te digo, isso foi uma situação que me marcou absurdamente. Por quê? Porque, no fundo, ela era uma irmã para mim. Né? Era uma pessoa que eu amava absurdamente, minha vida inteira era junto com ela. E quando ela entrou nessa fase da separação, não mediu, não teve assim,
foi uma coisa muito complicada que eu não vou entrar nos fatos aqui agora, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que, como eu disse, ao meio do caminho coisas vão acontecer. E você pode ter todas as razões do mundo, sabe? Você pode se considerar, ou pode até ser, que tudo deu errado para você, ou que alguém te fez um mal muito grande, né? A gente vê tantas sociedades que não dão certo, tantas sociedades que um prejudica o outro e tudo mais. Mas eu te digo, você pode ter todas as razões, mas se você decidir pegar isso para você e levar a sua vida, você morreu ali. Entende? Porque isso vai ser quase como se fosse uma bola de ferro que você vai sair arrastando e arrastando e arrastando e que vai te prender ali naquele lugar que você nunca mais vai conseguir sair. Entende? Então, a necessidade de você poder olhar para aquele problema, independente do tamanho, e buscar, como é que eu posso dizer para vocês? Buscar assim, um porquê daquilo ter acontecido é muito importante, tá? Porque tudo vai depender de qual intensidade, não é, a palavra certa não é intensidade, mas qual é a forma que você deu para aquele problema todo, tá? Você poder entender, você poder olhar para aquele problema, para aquela situação e falar, puxa vida, isso me trouxe sendo comigo, mas olhar de por que isso está acontecendo comigo de vitimismo, não isso, é buscar o porquê que aquilo acontece como solução, sabe? Porque se você conseguir olhar como solução tudo aquilo, você vai dar uma outra forma para aquele problema. E com isso, você não vai levar aquilo para a vida toda. Entende? A importância disso é você ter confiança em você, principalmente, te faz também não acreditar em coisas que, como um momento como esse, acontecem, né? Isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu digo para vocês que não é que ter um sócio é ruim, tá? Isso é muito importante a gente frisar aqui, porque tem muitas pessoas que tiveram problema com sócios e aí então dizem que nunca mais vai ter um sócio na vida. Não, não é isso. Mas a importância de você buscar um sócio que faça sentido para você, mas principalmente que você possa ter um contrato, entende? Que você possa ter nesse contrato algo que vá validar e vai dizer o que vai acontecer, se der certo ou se não der certo, tá? Porque quando a gente entra para a sociedade, tá todo mundo de mil amores, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer lá atrás. Então, a importância de você ter um contrato que ali tenha todas as possibilidades. Se der tudo bem, o que vai acontecer? Se um precisar comprar a cota do outro, o que vai acontecer? Se der errado, como é que ele sai? Então, é importantíssimo, gente, isso acontecer. Sabe, invista em fazer um contrato bem feito, porque isso com certeza vai te trazer menos dor de cabeça lá na frente, tá? Então, isso é uma coisa, a parte contratual. Outra coisa é isso que eu estou dizendo para vocês. Teve um problema, sabe reconhecer, veja o porquê, como, né? Eu sempre digo que o problema ele cai no seu colo, mas quem define quanto tempo esse problema vai ficar no seu colo é você, tá? Você pode passar uma vida inteira com aquele problema falando dele. Você pode olhar para trás e dizer assim, nossa, porque se aquilo não tivesse me acontecido, eu estaria num outro momento de vida. Nossa, porque se aquilo tivesse me acontecido, eu estaria num outro momento de vida. E você vai passar uma vida inteira se lamentando. Ou você pode olhar para trás, que foi o meu caso. Eu tomei um pé da bunda de forma cinematográfica. Saí um na frente e outro atrás. Entendeu? Mas eu olhei para mim e olhei e falei, peraí, é esse que eu quero da minha vida? Eu quero ficar aqui reclamando por mais que eu tenha todas as justificativas possíveis. Mas não, eu não quero. Eu não quero, porque eu sou muito mais do que isso. E aí eu olho para mim, eu olho para minha história e digo, peraí, se eu não tivesse conhecido essa sócia, eu não teria uma agência. Se eu não tivesse conhecido essa sócia, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. Entende? Se ela não tivesse me dado um pé na bunda, eu jamais teria dado um pé na bunda dela.
Mas se ela não tivesse dado o pé na bunda, hoje eu não seria dona da minha própria agência. Eu não teria feito um ano sabático nos Estados Unidos como eu fiz, porque eu não dependo de dar satisfação para ninguém. Então, assim, hoje eu consigo ter um olhar muito diferente para tudo o que aconteceu. Mas eu tive que decidir, sabe, jogar a bola de ferro para lá, me desvencilhar de tudo aquilo e continuar seguindo. Ali, eu abri uma nova agência, entendeu? Muito pouco tempo depois, imagina, eu finalizei com ela em dezembro, 22 de dezembro. Dia 15 de janeiro eu ganhei minha filha, porque eu estava grávida, né? Dia 15 de janeiro eu ganhei minha filha e dia 30 de janeiro eu abri a agência. Eu não tinha tirado nem os pontos da cesárea, só para você ter uma noção, entende? Então, assim, quando você tem força, quando você tem garra, quando você acredita em tudo aquilo que você quer e onde você quer chegar, você faz acontecer, independente das circunstâncias, entende? Isso faz toda a diferença na sua trajetória, na trajetória de sucesso e onde você quer chegar, tá? Ali, quando eu abri a DNA, eu abri com toda a vontade, com toda a coragem de fazer a coisa acontecer como mais... É o seguinte, eu não tinha medo, né? Mas eu tinha um receio se eu era capaz de fazer tudo aquilo sozinha. Então, isso foi muito importante, algumas questões que aconteceram ao longo do processo, né? Porque a minha sócia foi lá e falou assim, não, você não vai trabalhar com nenhum fornecedor nosso. Foi ótimo. Hoje eu consigo enxergar que foi ótimo. Por quê? Porque como eu não pude trabalhar com nenhum fornecedor que a gente trabalhava, eu tive que criar todos os fornecedores do zero. Eu tive que criar uma equipe de casting do zero. Eu tive que criar 100% do zero tudo. E isso me deu mais força e mais certeza que tudo aquilo que eu estava fazendo era por mim. E não era por mais ninguém. Porque eu não estava pegando de ninguém, que no fundo eu estava fazendo por mim mesma. Então eu era capaz de tudo aquilo. Então isso fortaleceu a minha crença de que de verdade tudo que eu podia, eu conseguiria. Porque eu era capaz de tudo aquilo. Então isso foi muito importante para a gente e para mim principalmente naquele momento, né? Abrindo a DNA cresceu de forma muito rápida, né? A gente desenvolveu muito rapidamente. Em 2 anos, para vocês darem uma ideia, a gente já estava faturando 14 milhões ao ano, sabe? Que é não tenha nem dúvida. Mas você sabe que tudo que cresce também, se ele não cresce de uma forma ordenada, também existe uma tendência muito grande a cair. Então, é isso que eu digo para vocês, a preocupação em poder estar atento a esses sinais, tá? Então, da mesma forma que a gente cresceu, também logo depois a gente caiu. Por conta do quê? Falta de gestão, falta de processo, falta de liderança. Então, assim, muitas coisas importantes e que ali, falta de conhecimento eu não tinha, né? E isso fez com que a gente realmente caísse. Esse processo, muita coisa aconteceu, e aí eu comecei a ver a necessidade de me desenvolver, de buscar referências, de buscar mentores na área de desenvolvimento pessoal, poder me desenvolver como pessoa, poder me desenvolver como líder, e isso fez toda a diferença nesse novo momento de empresa, né? Então, eu fui buscar mentores, eu fui buscar estudar, eu fui buscar informação, conhecimento, e isso fez com que a gente conseguisse entrar para um novo patamar, tá? Eu sempre digo assim, que muitas vezes a gente é empreendedora e a gente é promovido a empresário, né? Existe uma diferença muito grande entre empreendedor e empresário. E, no geral, as pessoas são empreendedoras e são promovidas a empresários. Então, o que a gente precisa, né, para se tornar um empresário? A gente precisa, sim, entender de liderança, a gente precisa, sim, entender de gestão, entender de processo, entender de cultura, que são pontos cruciais para uma empresa funcionar e ter sucesso, principalmente, né? Então, assim, criar a cultura da empresa foi uma das primeiras coisas que eu fui me atentar a fazer, tá? Deixa eu só ver aqui o cronômetro. Então, vamos lá, vou dar uma agilizada porque a gente está aqui em cima da hora, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui?
Eu criei a cultura, que é uma das coisas mais importantes, missão, visão, valores. E aí eu te digo, não é pegar a cultura da internet, que é uma das coisas mais básicas que a maior parte das pessoas fazem. Entra na internet, vê uma coisa bonita e coloca lá. Não é isso. É entender de fato quais são os seus valores. Quais são aquelas coisas que para você faz todo sentido e que você não admite que ninguém da sua equipe vai fazer, tá? Inclusive se fosse um parente seu. Isso é muito importante para que você possa, primeira coisa, traçar qual vai ser o caminho da sua empresa. O que pode fazer, o que não pode fazer, o que você admite e o que você não admite. Isso é uma das coisas principais, tá? Então, assim, cultura, desenvolver missão, visão, valores. Você vai ter que desenhar a partir dos processos, treinamento, porque as pessoas precisam saber o que ela tem que fazer, nos mínimos detalhes, né? Senão você cobra, e as pessoas não sabem nem por que está sendo cobrado, porque elas não sabem, de fato, escrito o que elas têm que fazer. No geral, a gente põe as pessoas dentro da sala e vai lá e fala um monte de coisa. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você acha que elas vão lembrar? Não. Então, a gente tem um processo que chama RCF, que é você poder descrever ali toda a função da pessoa que ela precisa fazer e, inclusive, o que você espera dela, tá? Você escreve o que você espera dela, ela consegue te surpreender exatamente com aquilo que você está esperando. Senão ela não tem bola de cristal para entender o que você espera dela, certo? Depois da parte de desenvolvimento, a gente tem também os processos. Então, assim, você tem os processos desenhados. Como é os processos? É entender que cada pequena coisa que você faz na sua empresa, ela tem que ser desenhada. Porque a partir do momento que a pessoa foi embora e entrou uma pessoa nova, ela vai pegar aquela folhinha onde está descrito tudo o que foi, como é feito, de que jeito é feito, e assim fica muito mais fácil o treinamento, tá? Poder trabalhar a gestão. Então, quem é que faz a gestão da sua empresa? A gente tem as pessoas certas nos lugares certos. Isso é imprescindível. A gente já aconteceu muito comigo isso, né? A gente tem uma tendência muito grande a contratar pessoas que são parecidas conosco. Porque você contrata, você gosta de você, né? Então, quando você vai entrevistar uma pessoa, existe uma tendência muito grande a você contratar pessoas que parecem com você. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o ideal é você contratar pessoas que são complementares a você. Isso pode fazer toda a diferença, porque afinal de contas você vai contratar alguém que é bom naquilo que você não é, tá? E poder gerir tudo isso para que as pessoas estejam no lugar certo faz toda a diferença, correto? Porque aí você vai ter pessoas no lugar certo. Às vezes a gente tem uma pessoa certa no lugar errado e a gente acha que aquela pessoa não serve. Pode servir, desde que ela esteja no lugar certo. Então, poder se atentar e fazer alguns testes que vai conseguir identificar se essa pessoa está no lugar certo é super importante, tá? Gestão é poder gerir essas pessoas. Depois a gente tem o quê? Liderança. Porque, afinal de contas, se você não tiver uma boa liderança, nada de todo o resto funciona. Quem é o líder? Qual que é a cabeça desse líder? E uma coisa muito importante é você entender se você é um líder, tá? Ou se você vai contratar uma pessoa para ser o líder e você vai contratar outra área, certo? Porque a gente pode sim desenvolver a liderança, que não queira fazer esse papel. Então, é importante entender aí dentro do contexto se você vai ser a pessoa que vai ser o líder da empresa ou se você vai ter uma segunda pessoa que vai liderar e você vai entrar numa outra área, tá? Dependendo aí em que fase você vai estar. Um livro que eu indico para vocês é O Mito do Empreendedor. É um livro incrível. Se tiver a oportunidade de ler, você que está empreendendo, você vai conseguir entender aí uma passagem nos mínimos detalhes de tudo isso que eu estou conversando aqui, falando com vocês, tá? A gente lê, a gente tem possibilidade de minimizar os erros, porque afinal de contas, tudo aquilo que inúmeras pessoas já erraram, já está ali, você já consegue ler, você já consegue entender, já consegue ter um olhar e não errar na sua empresa. Então, isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Dar feedback para essas pessoas que trabalham com você, uma das coisas super importantes também. Por quê? Porque o feedback dá a oportunidade que as pessoas possam crescer. Se a pessoa que está com você não aceita o feedback, não funciona.
Porque é uma pessoa que não aceita poder, alguém que fale para ela a possibilidade dela melhorar. Então, está no lugar totalmente errado. Então, busque pessoas que aceitem feedback e vai fazer diferença dentro de tudo aquilo que você poder falar para ela, tá? Criar uma área comercial com metas também é importante. Não pode ficar no colo do empreendedor ou do dono buscar novos clientes, entende? Porque se você buscar novos clientes, muitas vezes todo o restante não vai ter o seu olhar. E aí, como é que a empresa vai para frente? Acontece o que aconteceu comigo. Eu fiquei focado só no comercial, cresci, bombei a quantidade de clientes e de negócios, mas depois a empresa caiu. Por quê? Porque não tinha gestão e não tinha liderança. Então, você poder criar uma área comercial e criar metas para que as coisas aconteçam independente de você é super importante, tá? Que mais? Vamos lá. Uma coisa super importante que eu vou dizer para vocês, gente, a empresa é o reflexo do dono. Se a vida do dono está bagunçada, a empresa vai estar bagunçada. Se a vida do dono está alinhada, a probabilidade da empresa desse dono estar alinhada também é muito grande, entende? Então, sempre que você tiver, que a sua empresa tiver um caos, é muito importante olhar você, líder, e dizer, puxa, como que está a minha vida? Entende? Ali você vai conseguir reconhecer e olhar que inúmeras coisas que acontecem de errado na sua empresa tem tudo a ver com aquilo que acontece de errado e bagunçado na sua vida pessoal, tá? Então, essa é uma dica que eu vou te dar e é super importante você poder pensar nisso com todos os detalhes, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Eu tinha comentado com vocês a questão da importância de estar no momento prestando atenção no movimento de tudo que acontece. Por quê? Porque o mercado ele é ágil, o mercado ele é dinâmico, então você poder estar sempre antenado em tudo que acontece é imprescindível para que a sua empresa se mantenha no topo e se mantenha funcionando da melhor forma possível, tá, gente? Isso é importantíssimo para vocês. Se você tem condições de ter pessoas boas, é o melhor dos mundos, tá? Porque uma empresa é feita de pessoas. Mas eu vou te dar uma dica de tudo que eu já passei. Se você não tem condição de ter colaboradores tão bons assim, porque o salário não encaixa, você não tem como pagar salários muito bons, uma dica que eu te dou é coloque pessoas que não são tão boas assim, mas que tenham foco no processo e na constância. Porque pessoas não tão boas, com foco no processo e na constância, com certeza vai te trazer resultados extraordinários. Entende? Se você colocar pessoas maravilhosas que não focam na constância e não focam nos processos, você pode ter certeza que você não vai ter resultados tão incríveis. Mas pessoas não tão boas assim, olhando 100% no foco do processo, gestão, processo principalmente, junto com constância, com certeza você vai ter resultados extraordinários e você vai conseguir tocar e ter uma empresa incrível, tá? Agora a gente está nos minutinhos finais e eu quero dizer uma coisa para vocês, que é, sonhe grande, acredite em você, no seu potencial, porque você pode, você consegue, com certeza você merece. Planeje, crie ações para que o seu sonho se torne realidade, sabe? Esteja atento aí ao caminho para que você não se desvie dele, entendeu? Crie uma rota nova sempre que necessário para que você possa chegar onde você quer. Crie uma rede de network que faça sentido para o seu negócio, que você vai levar para a vida, como amigos para a vida, e vai fazer toda a diferença. Seja uma pessoa inspiradora, porque afinal de contas, pessoas inspiradoras fazem toda a diferença como um líder dentro de uma empresa, ou mesmo como um líder dentro da sociedade, sabe? E tenha certeza que você está no caminho certo. Não desiste, sabe? Tenha coragem, vá em frente, que tudo aquilo que você deseja, se você criar as ações certas, vai acontecer.
seja no momento que você quer ou no momento que Deus quer. Lembra que eu comentei com vocês? Então é isso. Eu queria dizer muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, de poder falar um pouquinho para vocês, de poder contar um pouco dessa história. Parte da minha história também está aqui no nível Million Business Network do Janguier Diniz, então eu estou com o capítulo 30 aqui, vou estar contando um pouquinho mais de detalhe para vocês, sobre a minha história mais no detalhe. E eu fico por aqui. Eu queria dizer para vocês para acessar o nosso site, que é o institutoexito.com.br, ou baixe também pelo app Êxito Play, para ter acesso a mais de 100 conteúdos online gratuitos. Isso faz toda a diferença, né, pessoal? Para que vocês possam evoluir, poder aprender cada vez mais. E aí, de vários mentores que estão na plataforma, tá? Acompanhe tudo no nosso grande evento, no perfil do Instagram, que vai estar acontecendo, @SummitExito, e fique ligado em nossas próximas palestras daqui por diante. Muito obrigada. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Com o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.